Considerado incorruptível, o ministro Lorival Carvalho, que solicitou a presença de tropas das Forças Especiais a fim de impedir o avanço do ministro Alexandre de Moraes nessa escalada autoritária pelo poder. De acordo com fontes dentro do Tribunal Militar, o general Carvalho solicitou a instauração de um conselho de guerra após saber que o atual governo armou um plano junto ao Poder Judiciário com a finalidade de contratar mercenários para assassinar generais do Exército, dos quais se recusaram a receber propinas para favorecer o governo do ex-presidiário. De acordo com o general-chefe da Inteligência Central do Exército, Décio Luiz, um assessor de Luiz Inácio procurou o general oferecendo 7 milhões em dinheiro vivo para acabar com a investigação de desvio de dinheiro do orçamento da força pelo governo do ex-presidiário. Após esse fato, o assessor foi preso imediatamente sob custódia da Polícia do Exército. O ministro Lorival estaria frustrando os planos desta quadrilha quando o ministro tomou conhecimento de que havia infiltrados no Exército passando informações privilegiadas sobre as investigações que revelaram todo o esquema de desvio de dinheiro. Os militares que foram condenados pelo tribunal delataram que o comandante do Exército teria ordenado que repassasse informações sobre essas investigações, do qual o general Décio sempre desconfiou do comandante. Além do mais, sob sua gestão, foram vendidas armas do arsenal de guerra, no mesmo batalhão que ele chefiava. Também foi revelado que essa mesma guarnição estavam vendendo armas para o PCC. O general Décio relatou ao Tribunal Militar que o comandante do Exército ficou milionário ilicitamente e pediu sua imediata prisão após apresentar essa denúncia perante o tribunal. Do cargo de chefe da inteligência do Exército desde 2020, o general 4 estrelas Décio Luiz tem se reunido com o ministro Lorival, mesmo sofrendo fortes ameaças dessa quadrilha que armou esse plano para eliminar o general que descobriu desvios de dinheiro do orçamento da força. O déficit para as contas do governo teria ultrapassado os 250 bilhões em 2023, se dá por motivos claros. Os bandidos não esperavam que iriam ser pegos, visto que o governo corrupto do ex-presidiário tentou abafar todos esses esquemas, mas o general Décio descobriu que o ministro da Defesa de Lula teria recebido ordens para destruir as evidências ligando o governo do bandido a vários desvios de dinheiro. Praticamente todos os ministros do ex-presidiário estão envolvidos em escândalos de corrupção, algo que não é novidade para ninguém. Agora até as forças de elite se uniram para lutar contra essa quadrilha que corrompeu as Forças Armadas. O ex-presidiário que tentou subornar até mesmo militares de alta patente para cometer atos de traição, ou seja, eliminar seus superiores a fim de parar com as investigações que revelaram o maior caso de corrupção dentro das Forças Armadas. O ministro do STM deu fortes declarações onde teria solicitado uma reunião às pressas com o conselho composto pelos integrantes das Forças Armadas, onde teria levado a denúncia do chefe da inteligência, no qual comandantes haviam recebido propinas para facilitar o desvio de dinheiro por essa quadrilha. O ministro do Superior Tribunal Militar, Lorival Carvalho, durante o julgamento que sentenciou militares do Exército por terem participado de um esquema junto ao Poder Executivo, que desviou mais de 100 milhões do orçamento do Exército, onde também confessaram que havia um plano para assassinar 2 generais que estavam investigando a quadrilha que se infiltrou dentro das Forças Armadas. O ministro, que deu fortes declarações onde teria solicitado uma reunião às pressas com o Conselho das Forças Armadas, onde teria levado a denúncia do chefe da inteligência, o general Décio Luiz, em que os comandantes haviam recebido propinas para facilitar o desvio de dinheiro que resultou em mais de 100 milhões roubado pela quadrilha do ex-presidiário. Não é segredo para ninguém que o comandante do Exército, um bandido de farda que vendeu armas do arsenal de guerra até para o tráfico, um dos que mais apoiam o governo do ex-presidiário ao destruir evidências de compras de blindados superfaturados que nem mesmo foram entregues. O chefão das Forças Especiais do Exército, conhecidos como comandos, a força de elite do Exército Brasileiro, pediu a imediata prisão do comandante após inúmeros casos de corrupção serem revelados pela inteligência, e isso tem feito com que a credibilidade do Exército para com a sociedade diminua cada vez mais. Isso já vinha acontecendo desde a posse de um bandido condenado, um ex-presidiário, tomar posse como presidente da República. Uma
compra milionária aprovada pelo comandante do exército Tomás Paiva, que superfaturou notas, sendo revelado que Lula e sua quadrilha se infiltrou nas forças armadas para roubar. Por isso, a tentativa de assassinar um homem que descobriu o esquema de Luiz Inácio foi orquestrado, já que toda vez que alguém descobre algo comprometedor dessa quadrilha, eles resolvem agir. Além disso, os oficiais que foram apontados pelo ministro Lorival Carvalho de conluio para assassinar generais do exército foram condenados a 40 anos de prisão. O general Fernando Santana, o chefe do Estado-Maior do Exército, um dos poucos generais que não se corromperam, assinou uma ordem enviada para o Tribunal Militar juntamente com o apoio de mais de 300 mil militares, apoiando a decisão de que o chefe dessa quadrilha deveria ser imediatamente preso. O ministro Lorival, após ter condenado oficiais do Exército, ao descobrir que generais aliados de Lula dentro da força se envolveram com desvio de dinheiro, além de terem negociado propinas em dinheiro vivo para facilitar o maior caso de corrupção da história das Forças Armadas. O rombo bilionário que aconteceu nas contas do governo federal devido aos vários desvios de dinheiro que aconteceram no ano passado, um dos poucos generais do Exército que não bateu continência para esse bandido, o general Décio Luiz, que comanda a inteligência da força, tanto é que essa quadrilha armou uma tentativa de assassinato após o general ter flagrado uma compra milionária que nem sequer foi entregue, se tratando de dinheiro desviado com a ajuda do comandante do exército. O chefe do Estado-Maior responsável por dar a ordem para que os militares que estão aguardando ansiosamente a ordem para que a prisão de Luiz Inácio seja finalmente oficializada. O plano dessa quadrilha para se livrar do general Fernando Santana, após o mesmo ter se colocado à frente ao mandar um ultimato para Luiz Inácio de que o exército brasileiro não iria aceitar ordens de bandido e, se fosse necessário, iria declarar lei marcial, pois um caso como esse, onde as forças armadas que foi rebaixada a meros comparsas de uma quadrilha, é gravíssimo. Moraes, quando soube que a Justiça Militar estava julgando o esquema de corrupção dentro das Forças Armadas, um grande esquema que abalou a força, sendo ignorado pela grande mídia que voltou a receber milhões em verbas do governo para abafar o maior caso de corrupção que aconteceu dentro das Forças Armadas, orquestrada por um ex-presidiário e seu parceiro no crime, o ministro do Supremo. A deputada Paula Belmonte, mesmo sofrendo inúmeras perseguições do ministro, levando documentos onde mostra que Moraes conseguiu formar uma quadrilha dentro do Supremo. Foi levado até o conhecimento dos senadores arquivos sobre o ministro que conseguiu cooptar a Polícia Federal, agindo para beneficiar Luiz Inácio, um esquema de corrupção do qual proibiu a PF de investigar casos em que foram pagos milhões em propinas. Existe uma movimentação no Palácio Planalto para blindar o ministro de uma possível prisão, já que Alexandre foi o responsável por entregar a chave do Brasil para um ex-presidiário apontado como chefe da quadrilha. Por isso, o STF, juntamente com Luiz Inácio e sua organização criminosa, querem diminuir os poderes da Justiça Militar, sabendo que o Código Penal Militar permite, em casos de usurpação dos poderes para resgatar a lei e a ordem, julgar os membros do Poder Judiciário. E diferentemente desses generais apontados como traidores, melancias e etc., entre eles o atual comandante do Exército, que é amigo de longa data de Luiz Inácio, o general-ministro do Tribunal Militar, Lorival Carvalho, tem agido com pulso firme, sem deixar-se intimidar pelos bandidos que estão no poder. Além do mais, o Superior Tribunal Militar decretou que os envolvidos fossem presos. O ministro proferiu a decisão de mandar prender com base na lei de traição do Código Penal Militar, evidenciando que os crimes cometidos pelos chefes do alto escalão das Forças Armadas são de extrema gravidade. O ministro tem o dever agora de expurgar das Forças Armadas aqueles que são apontados como corruptos e traidores, ao sugerir que o tribunal determinasse a perda da patente dos envolvidos e expulsar os bandidos que se aliaram a outros do Poder Judiciário e Executivo, a fim de enriquecimento ilícito. O chefão do Estado-Maior do Exército, Fernando Santana, responsável por descobrir o envolvimento do ex-presidiário em negociações que resultaram no suborno de militares oficiais que foram julgados e condenados pelo Superior Tribunal Militar. O ex-presidiário subornou militares agindo com o comandante do Exército para que fosse vendido armas do arsenal de guerra. O chefe do Estado-Maior quer julgar o ex-presidiário
Judiciário pelo seu envolvimento em subornar militares de alta patente que eram responsáveis pelos quartéis generais onde as armas